E hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso minha vida chegar. Estamos ao vivo! Mais uma live do livro Bom Dia, Espírito Santo, de Benny Hinn. E hoje estamos no capítulo 9. Como vocês estão? Tudo bem, pessoal? E o capítulo 9 do livro Bom Dia, Espírito Santo. E o título dele é Espaço para o Espírito. Gente, cada leitura desse livro, meu Deus, eu fico assim com uma metanoia na minha mente, com uma clareza do Espírito Santo que eu não tinha antes e eu estou tendo agora. E como eu fico grata ao Senhor por estar buscando mais dele, buscando conhecimento. E esse capítulo 9, vocês vão ver o tanto que tem mais códigos poderosos, explicando o tanto que é importante o Espírito Santo, o tanto que ele é uma pessoa e que devemos tratar como pessoa. E deu vários exemplos aqui que, meu Deus do céu, eu gravei já um livro, tá no meu feed, no meu Instagram, tá no YouTube também, sobre o poder da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tanto que eles se completam, o tanto que um completa o outro, tanto que os três são importantes, né? E cada um tem a sua função. E a gente colocando essas funções para funcionar na nossa vida dá super certo. E esse livro tem me ajudado muito, eu estou compartilhando aqui com vocês sobre isso também. Então, assim, quem não leu esse livro, leia. Você vai ter uma clareza, assim, muito, muito real do Espírito Santo. E olha para você ver, eu estou hoje com 35 anos e hoje que eu estou tendo entendimento sobre isso. E eu agradeço muito a Deus por esse livro, porque ele abriu minha mente de uma forma, assim, extraordinária. E eu vou agora desativar os comentários para a gente começar a leitura. Bora lá? E o capítulo 9 diz: Espaço para o Espírito. Há várias gerações, as pessoas estão sendo levadas a pensar que o Espírito Santo não é uma pessoa. Com base em milhares de vozes, milhões de palavras escritas e uma atitude que vem permeando a fé cristã, fomos sendo programados para pensar que o Espírito Santo é uma coisa e não uma pessoa. Ouvi recentemente um estribilho de um hino que dizia: Dá-me mais de ti. E pensei, isso não é bíblico, não é possível tirar uma parte dele. Ele é uma pessoa. Você não pode quebrá-lo em pedacinhos, um braço essa semana e uma perna na próxima. Não podemos dizer, dá-me mais de ti, mas justamente o oposto. Você deve clamar ao Espírito, por favor, tire de mim. Ele não se rende a você, nada disso. Você se entrega a ele. Um espaço para ele. A mensagem mais negligenciada da igreja hoje, sem dúvida, é que o Espírito Santo é real e devemos abrir espaço para ele. É lamentável, mas milhares de ministros do Evangelho não entendem a obra do Espírito no planeta Terra. Temo que tenham sido também programados. Desde a escola dominical até o seminário, eles foram levados a crer que o Espírito é um membro menor da divindade, que veio no Pentecostes e ficou flutuando nas nuvens desde então. Muitos, na verdade, evitam falar no seu nome para que as pessoas não os confundam com um desses carismáticos.
Deus queria que a igreja fosse viva e vibrante. Pouco antes de voltar ao céu, Jesus pronunciou palavras inesquecíveis. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. A pergunta talvez mais complexa que tenho a fazer como ministro é esta: se o Espírito Santo foi enviado para dar aos cristãos poder para viverem uma vida vitoriosa, por que tantos deles se mostram desanimados e derrotados? Nos tempos em que era evangelista, eu ia a uma igreja, conduzia uma campanha, orava pelas necessidades do povo e voltava para casa. Eu não sabia, na verdade, o que estava acontecendo na vida das pessoas. Mas agora que sou pastor, minha perspectiva mudou completamente e fico perturbado com o que vejo. Compreendo agora que um número infinitamente maior de pessoas tem grandes problemas, com os quais eu jamais sonhei. O fato de tantos crentes estarem desanimados, abatidos e à beira da falência espiritual é quase inconcebível. Vejo repetidamente probleminhas se insinuarem na vida das pessoas e de repente surgirem como verdadeiros gigantes ou montanhas enormes. Deus Pai, pergunto, onde está a vitória? Onde está a alegria? Na semana passada, nossa congregação experimentou um grande derramamento do Espírito na noite de domingo. Quando eu ministrava ao povo, senti uma unção pouco usual. No caminho para casa, eu me pus a gritar: Aleluia! Eu disse à minha mulher: Susana, que serviço maravilhoso! Não é esplêndido o que Deus está fazendo aqui? Mas no momento em que entramos em casa, o telefone tocou. Durante os 30 minutos seguintes, ouvi a história triste de um homem que participou daquele mesmo serviço. Ele chorou muito enquanto me dizia: não sei mais o que fazer. Isso acontece muitas e muitas vezes. Quem tem o poder? O que está errado? Porque a primeira igreja teve tanto poder e nós temos tão pouco. Com uma palavra, eles expulsavam demônios, e nós parecemos tão temerosos e alarmados. Basta mencionar demônios e os cristãos saem correndo. Muitos pastores não querem nem falar neles, como se ignorar o tópico pudesse expulsá-los. É difícil de entender. Em vez de pregar para as pessoas que elas podem libertar-se, muitos ministros mantêm silêncio, mantendo-os algemadas. Em lugar de obedecer às palavras de Cristo, expelirão demônios. Eles dizem que o que está realmente acontecendo não existe, que não passa de imaginação. E o povo murmura: Senhor, não encontro uma resposta, não consigo encontrar ajuda. É de admirar que alguns adeptos do ocultismo tenham mais poder que certos cristãos. Devemos surpreender-nos quando os seguidores de Satanás demonstram mais do mundo sobrenatural do que muitos seguidores de Cristo. Como isso é possível? Se Deus é onipotente e Satanás tem uma fração mínima de poder, como um discípulo do diabo pode operar como qualquer autoridade? Tudo é, na verdade, muito simples. A pessoa que usa 100% de uma pequena fração tem mais poder do que alguém que pode extrair a energia do universo, mas nem sequer tenta. Fico profundamente perturbado quando penso sobre o fato de um pecador receber mais de Satanás do que um crente que nada a Deus recebe. Está na hora de você começar a exercer o poder do Todo-Poderoso. Você precisa saber que Deus é maior do que qualquer demônio e que só uma palavra de Jesus destrói o diabo. Um só dos seus anjos pode preencher a Satanás no abismo. Deus não é fraco, o seu povo é. Olha que frase forte. Deus não é fraco, o seu povo que é. Essa é a única conclusão a que consegui chegar. A razão da igreja e tantos dos seus membros estarem tão desanimados é que ela ignorou a pessoa mais poderosa do universo, o Espírito Santo. Eu repito, não por força nem
por poder, mas pelo Espírito Santo, diz o Senhor dos Exércitos. As palavras seguintes são também emocionantes. Quem és tu, ó grande monte? Serás uma campina? Você precisa mais do que um trator para nivelar a enorme pilha de pedras à sua frente. É uma montanha gigantesca de futilidade e medo. A escavação que precisa fazer só será possível através do poder dinâmico do Espírito Santo, real e não falso. Através de sua palavra, Deus dá uma receita para quebrar o jugo da escravidão. Ele sabe exatamente o que é necessário para levantar o seu pesado fardo. Isso é chamado de unção. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. Jugo que será despedaçado por causa da gordura. Isso está em Isaías, capítulo 10, versículo 27. Da mesma forma que removeu o fardo de Israel, Deus removerá igualmente o seu. Foi o traiçoeiro Satanás que colocou o jugo pesado sobre você. Mas Jesus, que declarou que o cativeiro seria destruído, disse: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo apertado pode ser quebrado pelo Espírito Santo, mas não por apenas um momento. Não se trata de uma solução temporária. Ele permanece com você, continuando a levantar o fardo e a guiá-lo por um caminho completamente novo. O apóstolo João, falando do Espírito Santo, escreveu: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Não é preciso ser doutor para perceber quem tem e quem não tem a unção. Até um pecador não regenerado, girando o botão do aparelho de TV na manhã de domingo, durante um programa religioso, conhece o toque do Espírito Santo quando o vê. Ele o reconhece porque, como um diamante, ele é muito raro. Não há nada mais trágico do que as pessoas que têm a unção e tentam produzi-la. Eles tentam forçá-la, mas o toque do Senhor não se acha ali. Quantas vezes você viaja para ouvir um grande orador ou um professor bíblico e acaba descobrindo que a pessoa não passa de uma concha vazia, que não há nada dentro dela senão conhecimento, cheia de fatos e informação, mas absolutamente sem vida. Elas andam e falam, mas suas palavras são mortas. Jamais esquecerei o ocorrido numa conferência que assisti na Costa Oeste. Numa sessão à tarde, foi apresentado um jovem cantor, com uma voz muito bem treinada. Ele cantou: "O rei está chegando". Todos gostaram e aplaudiram muito ao terminar. Não sei o que aconteceu, mas na sessão noturna, uma senhora cantou exatamente a mesma música. Ela não parecia uma cantora. Sua voz era um tanto desafinada às vezes, mas ela tinha alguma coisa que supria todas essas deficiências. Quando chegou a segunda estrofe, as pessoas estavam de pé, com as mãos levantadas para o céu. O poder naquele lugar era eletrizante e não se interrompeu quando ela terminou de cantar. Nós louvamos repetidamente ao Senhor, depois que começamos a aplaudir durante muito tempo. Mas não estávamos ovacionando a cantora, e sim aplaudindo o doador da música. O que fez a diferença? Meu amigo, foi a unção, foi o poder do Espírito Santo na vida daquela mulher. Durante meu ministério no Canadá, nosso grupo foi um dos patrocinadores de uma cruzada de Billy Graham. Os preparativos para os encontros foram organizados até os últimos detalhes, e os serviços propriamente ditos foram mansos, comparados aos que estavam acostumados. Quando o Billy Graham começou a falar, porém havia um toque indiscutível do Espírito em sua mensagem. O conteúdo era Cristo, mas eu senti estar na presença de um homem que tinha uma comunhão pessoal profunda com o Espírito. Palavras que surpreenderam a sinagoga.
Desde a criação, as pessoas ficaram fascinadas pela unção. Ela tem sido objeto de admiração, tem sido manifestada e até imitada. Mas a verdadeira unção sempre foi e continua sendo a função de Deus, Espírito Santo. Qual é o seu propósito? A fim de que você possa proclamar a mensagem com poder. Ele coloca aqui um versículo que está em Isaías 61, 1, 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Mas essas não são apenas palavras de um profeta do Antigo Testamento. Jesus citou para uma audiência atônita na sinagoga de Nazaré. Não se esqueça que para compreender o Espírito Santo, você deve saber que ele é Deus. Essa descrição pode parecer estranha, mas ela é tão básica quanto a própria palavra. Ele tem o poder da criação. Você lembra das palavras do livro de Jó? O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Enquanto Deus Pai estava no céu, no trono da glória, dizendo, façamos o homem, o Espírito Santo fazia a sua obra na terra. O segundo versículo declara que na criação, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ao falar das criaturas na terra, o salmista escreveu, envias o teu Espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. Crescimento espiritual. Se você quer uma unção do Espírito Santo se torne evidente em sua vida, tudo começa com a compreensão de quem ele é. O Espírito Santo não foi enviado apenas para fazer você sentir-se bem. Ele fará certamente isso, mas não muito mais do que isso. Ele tem uma posição de igualdade na divindade e merece nossa adoração, tanto quanto Deus Pai e Deus Filho. Esse é, no entanto, apenas o início. O seu crescimento espiritual não difere daquele de um carvalho gigante. Ele precisa ser alimentado e nutrido. O que faço agora? Um homem falou-me recentemente, bem, quero agradecer por ter me apresentado ao Espírito Santo em 1978. Respondi, que bom, o que vem acontecendo desde então? Sua expressão não mudou quando respondeu. Na verdade, nada. Só lembro como foi quando o conheci. Por que você acha que não aconteceu nada? Perguntei. Não vou esquecer da sua resposta. Acho que eu não sabia o que fazer. Eu talvez tenha esperado que toda pessoa apresentada ao Espírito Santo reagisse ao Espírito Santo como eu reagi. Eu literalmente isolei-me com a palavra e o Espírito e absorvi o que ele tinha a oferecer como uma esponja. Levou tempo, centenas e centenas de horas, com o precioso Espírito Santo. Lá no capítulo 1 ele explica essa experiência que ele tinha, né? Ele não via a hora de entrar para o quarto, ajoelhar e estar ali na presença de Deus, estar ali a sós com o Espírito Santo. No capítulo 1 ele detalha isso. Compreendo que para muitas pessoas é quase impossível encontrar tempo para examinar atentamente as Escrituras, mas ao ler este livro você está recebendo da maneira resumida o que levou anos para o Espírito compartilhar comigo. Existe, porém, algo que não posso fazer por você. Não posso brandir uma vara espiritual sobre a sua cabeça e ungí-lo. Isso só vem através de um encontro pessoal, profundamente privado, com o Espírito, e continua e cresce com a amizade e comunhão que só pode estabelecer. O seu crescimento no Espírito começará no momento em que entender que o Espírito de Deus é verdadeiramente Deus. Não posso repetir demais essa ideia, pois o quadro mental de uma personalidade fraca foi plantada em nossa alma desde a infância.
Lembro-me de ter visto um livro que dizia: o Espírito Santo é um servo do corpo de Cristo. Esse é o tipo de erro do que falo. Ele não é um servo, ele é o encarregado, é o líder do corpo de Cristo. Quero contar-lhe algo que vim a saber. O Espírito Santo não é apenas Deus, ele é também o Pai do Senhor Jesus Cristo. Antes que você diga: espere aí, o que é isso? Permita que lhe indique a palavra. Você diz: pensei que Deus Pai era o Pai de Jesus. Você está certo, mas também está errado. Vou mostrar-lhe a razão. No primeiro capítulo dos Evangelhos, aprendemos que o Espírito Santo é o Pai do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Até Maria ficou preocupada. Ela disse ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. E o anjo respondeu dizendo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de descer será chamado Filho de Deus. Isso é tudo. Ele é chamado Filho de Deus, mas o Espírito Santo que desceu sobre a mãe de Cristo, foi o Espírito Santo que desceu sobre a mãe de Cristo. Essa a intimidade da Trindade, o Filho de Deus Pai e o Filho de Deus Espírito Santo em um só. Os atributos de Jesus também lhe foram dados pelo Espírito. Ao falar do Cristo que viria, Isaías escreveu: do tronco de Jessé sairá um rebento de suas raízes, um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Quem é o Pai? Gente, agora aqui ele vai dar um exemplo tão claro que vocês possam pegar esses códigos assim como eu peguei. Jesus Cristo é filho do Espírito. Da mesma forma que os pais terrenos amam seu filho recém-nascido, o Espírito Santo amou ao Senhor. Você já viu um pai orgulhoso carregar seu filho nos braços, apertá-lo e mostrar o seu amor? Acho que não nos esquecemos que o Espírito Santo tem emoções também. Ele ama o que criou, essa razão de querer colocar em seus braços ao redor de você. Pode imaginar Deus Pai no céu dizendo ao Espírito: tome meu filho e o encarne. Foi o milagre dos milagres. O Espírito Santo tomou essa semente e a plantou no corpo de Maria. Mas ele, não somente o Pai do Senhor, foi também aquele que o ungiu. Imagine, se quiser, Deus Pai sentado em seu trono no céu e Jesus na terra, curando os doentes e realizando os milagres. E o Espírito Santo? Ele é o canal, o contato entre ambas as personalidades. Olha só, o Pai pega o telefone como se ele precisasse de um e diz: Espírito Santo. O Espírito Santo fala: sim, Senhor. Diz o Espírito Santo pegando o aparelho. Deus fala: quero que leve Jesus ao deserto, porque vou enviar o diabo para tentá-lo. O Espírito Santo responde: sim, Senhor. E se apressa ao encontro de Cristo. Jesus, venha comigo, diz ele. Está vendo como o Espírito Santo é o contato entre as duas personalidades? Ou imagine isso: Jesus está passando por um homem muito doente. O Pai pega o telefone e diz: Espírito Santo, faça Jesus parar. Diga-lhe para ficar aonde está. O Espírito Santo diz: está bem. Jesus, pare. Ele fala ao telefone: Pai, o que ele deve fazer? Diga-lhe para curar este homem. Responde a voz de Deus. Jesus imediatamente impõe as mãos sobre o homem, com o poder do Espírito fluindo através dele. E o homem é milagrosamente curado. O ponto vital para você compreender é este. E quando entender, o véu que está sobre os seus olhos
no que se refere ao papel do Espírito Santo será levantado. Na terra, Jesus era completamente homem. Ele não tinha conhecimento revelador. Sem a voz do Espírito Santo, ele não podia mover-se, a não ser que o Espírito Santo o movesse. Você já se perguntou por que alguns não foram curados quando Jesus passou por eles? Por que não orou a favor deles? Por que não estendeu a mão e os tocou? Foi porque o Pai não solicitou ao Espírito Santo para pedir a Jesus que fizesse isso. Cristo disse, para que o mundo saiba que eu o amo, o Pai, e que faço como o Pai que me ordenou. Jesus dependia do Espírito. Ele era a corda de salvação entre Jesus e o Pai. Cristo podia pecar? Mesmo antes de enfrentar o Gólgota, ele se ofereceu ao Pai, através do Espírito Santo. Ao comparar o sangue de Cristo ao sacrifício de animais, o livro de Hebreus diz: muito mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Se ele não estivesse oferecido mediante ao Espírito Santo, não seria aceito aos olhos de Deus Pai, nem teria suportado aos sofrimentos da cruz. Se não tivesse se apresentado através do Espírito Santo, seu sangue não teria permanecido puro e sem mácula. Quero acrescentar, se o Espírito Santo não tivesse com Jesus, ele talvez tivesse pecado. É isso mesmo, o Espírito Santo foi o poder que o manteve puro. Ele não foi só enviado pelo céu, mas foi chamado de Filho do Homem. E como tal podia pecar. O fato de não ter pecado não significa que não podia fazê-lo. Se você acredita que Jesus não podia pecar, então por que Satanás perderia tempo em tentá-lo? O diabo sabia o que estava fazendo. Sem o Espírito Santo, Jesus talvez não cumprisse o seu propósito. É forte, hein, gente? Olha que clareza. Deu uma assim, na minha mente, esse entendimento aqui ficou muito claro. Jesus, na verdade, se ofereceu através do Espírito Santo para permanecer sem pecado. Ele dependeu do Espírito Santo até para ressuscitá-lo. Lembra-se do que Paulo disse? Cristo foi poderosamente demonstrado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Cristo foi ressuscitado pelo poder do Espírito. A Escritura diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito Santo que vos habita. O Espírito Santo não só ressuscitou a Cristo, é Ele quem vai ressuscitar a você, podendo colocar nele a nossa esperança. O plano mestre de Deus. Mesmo depois de ter mudado o curso da história, saindo do túmulo vazio, Cristo continuou a depender do Espírito. De fato, ele disse aos discípulos que não saíssem de Jerusalém até receberem poder do alto. Ordenou que esperassem a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas que vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Cristo estava sob o controle de Deus ao falar essas palavras. Ele repetiu o que o Pai disse ao Espírito Santo. Cristo dependia tanto do Espírito Santo que o consultou antes de dar instruções aos seus seguidores. A Escritura diz que ele foi levado ao céu, depois desses mandamentos aos apóstolos, por intermédio do Espírito Santo. Não me entenda mal, não estou dizendo de forma alguma que Cristo tinha uma posição inferior à do Espírito. Absolutamente não. Jesus não é menos que o Espírito Santo, nem este é inferior a Jesus. Existe igualdade completa na Trindade. Cada membro tem características e propósitos únicos.
O que quero que saiba é que o Espírito não é fraco. Ele não é imaturo ou incapaz de falar por si. O Espírito Santo é perfeito, poderoso e glorioso. O Espírito merece a nossa adoração. Devemos pôr em prática o que temos cantado durante gerações. Louvemos a Deus de quem flui todas as bênçãos. Louvemos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como você pode reconhecê-lo? É tão simples quanto aquela vozinha que ouve quando vai dormir. A voz que o faz lembrar, você não orou hoje. Ou ele talvez diga, você não leu a Bíblia hoje. E o Espírito falando, é o Espírito falando, tocando na sua alma. Você já o conhece, mas ele quer que o conheça ainda melhor. Se o Senhor predisse o que aconteceria quando você desse lugar ao Espírito Santo, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Com respeito, isso ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele creem. Deus tem um plano mestre, detalhado para a sua vida, para a minha vida. A sua unção e o seu Espírito estão incluídos na planta. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Você abriu espaço para o Espírito Santo? Tudo o que ele pede é um lugar no seu coração. Amém. E assim finaliza o capítulo 9 deste livro grandioso. Bom dia, Espírito Santo de Benihim. Então, ao acordar, tudo que for fazer, bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Espírito Santo, me ajude nessa decisão. Vamos comigo fazer isso, fazer aquilo. E até a próxima live do capítulo 10. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo 9, que tenham entendido o quão importante é o Espírito Santo. Tchau, gente. Tenham um ótimo dia.